Olá, meus amigos! Hoje é dia de receita e hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita especial que eu preparei neste final de semana lá no restaurante que agradou muito aos clientes. Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu o fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. Vamos então à receita? A receita é um escondidinho de legumes muito saboroso. Você pode fazê-lo na versão vegana ou na versão vegetariana. Na versão vegana, você não vai colocar o queijo para complementar lá a batata. Mas, se for na versão vegetariana, você vai ver aí nas fotos que eu vou estar passando para vocês, você vai ver direitinho como é que você vai preparar, ok? Bom, gente, então, essa semana eu recebi uma recomendação de uma pessoa pedindo para que eu desse as medidas por peso, porque agora as balanças estão mais fáceis de ser conseguidas, né? E a maioria das casas tem balança em casa. Mas isso vai de encontro a um desejo que eu tenho, sabe? Que é de facilitar a vida das pessoas, ensinando e compartilhando, assim, possibilidades dela fazer as receitas por medida. E aí, então, vai depender do tamanho da forma que ela vai usar, da quantidade de pessoas que ela vai servir. E ela pode avaliar a quantidade que ela vai usar, independente de peso ou outra coisa, tá? Então, olha só, para este caso aqui, né, o que eu sugiro para vocês? Como a gente vai fazer um escondidinho de batata, que eu usei também aipim, eu fiz uma mistura de batata com aipim, isso fica a critério de vocês. A massa do escondidinho eu fiz com batata e aipim. Então, você vai imaginar, você coloca pega a forma que você vai usar e espalha a batata, que você ainda nem cozinhou, nem trabalhou, nem nada, você espalha sobre a forma, entendeu? Ali naquela forma tem que caber a quantidade certa de batatas que você vai. A forma tem que estar coberta de batatas. Essas batatas que depois você vai levar a cozinhar, certo? Se você vai colocar batata e aipim, então uma parte de batata, outra parte de aipim, e você avalia ali e vê direitinho uma quantidade que dê para cobrir aquela forma. Então aí você pega essa batata, coloca a batata para cozinhar, o aipim já deve estar cozido ou previamente cozido, porque o tempo de cozimento de um e de outro é diferente, né? Ou você cozinha o aipim separadamente, e quando ele estiver macio você separa e a batata, ou você dá um pré-cozimento no aipim, quando você sentir que o aipim já tá começando a cozinhar, ficar mole, aí você acrescenta a batata, certo? Deixa cozinhar. Cozinhou, descasca a batata e faz um purê com essa batata. No caso, eu usei o processador, sabe, gente? Eu gosto muito de usar o processador, acho que ele facilita muito a vida da gente. Então, a gente processou ali rapidamente a batata e o aipim. Ficou aquele creme, conforme está aí. Então, esse creme eu peguei a metade e coloquei numa forma untada. Na forma que eu já tinha estudado lá, o tamanho dela direitinho, é nessa forma aqui que eu vou querer colocar. Untei a forma, tá? E coloquei a metade da massa, ok? Coloquei a metade da massa ali e vocês vão ver que interessante essa técnica que a gente usa do plástico, né? Que a gente coloca a mão no plástico e vai espalhando com uma facilidade muito grande, sem ficar com a mão melecada nem nada. A gente espalha a massa sobre a forma sem grandes dificuldades, sem ficar agarrando na colher ou sujando a mão, essas coisas todas. Não tem necessidade disso, desde que a gente use o plástico, conforme tá sendo mostrado aí para vocês.
Aí, tendo feito isso, você já fez a primeira parte. Agora, o recheio vai ficar a seu critério. Você pode escolher o legume que você quer colocar para rechear aquele escondidinho. Normalmente, nos cursos de culinária que eu dava, eu ensinava os alunos a fazerem só com brócolis, entendeu? Picava o brócolis, colocava o brócolis picadinho, refogava o brócolis, até colocava ali um pouco de creme de leite. E ficava esse recheio bem saboroso, colocava ali na forma. Hoje eu usei legumes. Usei legumes variados, usei o brócolis americano, não o brócolis comum, usei abobrinha, berinjela e uns tomatinhos. Aí, então, fiz aquele refogado legal, do jeito que eu gosto de fazer, que é com azeite ou ghee e gengibre cru. Sempre refogo gengibre cru, vocês sabem que eu não uso alho nem cebola. Se alguém tem alguma dúvida, pode olhar aí, que tem um vídeo onde eu falo por que não usar alho nem cebola. Vou deixar aí na descrição, vocês podem ver lá, e eu acho que tem uma explicação bem interessante sobre essa questão do não uso de alho nem cebola. Tem uma razão. Aí, então, tendo feito esse recheio, o recheio já está pronto, joga o recheio sobre a massa, né? E depois, então, você espalha a outra massa. Essa outra parte da massa que você vai espalhar aí em cima, tem um truque muito legal, tá? É um recheio com 3 queijos que a gente vai colocar. É uma mistura de 3 queijos que a gente vai fazer nessa massa. Eu peguei um pouco de ricota, temperei a ricota ali com um pouquinho de azeite e ervas finas. Tem ricota, ralei um pouco de mussarela e ralei também um pouco de provolone. Esses 3 queijos eu misturei àquela massa que restou, entendeu? Eu já cobri o tabuleiro, eu já fiz o tabuleiro, já forrei o tabuleiro, sobrou a metade da massa. Nessa metade da massa eu coloco esses 3 queijos, misturo bem, tá? E espalho essa massa desse jeito. Gente, isso aqui é uma sugestão minha, eu fiz dessa forma. Se você é vegano, você pula essa parte do queijo, só espalha essa massa, né? Esse purê que está ali só com sal, você usou o sal, porque o tempero mesmo já vai estar no recheio. Você fez ele bem temperadinho, refogou com gengibre, colocou uma massala especial, colocou sal, ele está bem saboroso. Se você não tiver nenhuma massala especial, você usa curry, que curry já é uma massalinha caprichada, que dá um aroma diferente, dá um sabor incrementado aí à sua preparação. Então, feito isso, você coloca o recheio e coloca então a massa. Espalha a massa com todo cuidado, pega o plástico, vai lá, espalha tudo, você vai ver que facilidade que é, como é prático essa técnica do plástico. Espalhou tudo direitinho, pega um pouquinho mais de queijo mussarela, joga por cima e leva ao forno. Sendo vegano, no lugar da mussarela, a gente pode colocar umas azeitonas, pode colocar uns tomatinhos, entendeu? E enfeita ali também e leva para assar. Em alguns minutos o queijo já derreteu, já está pronto. Não precisa ficar lá tanto tempo. Vai ficar o escondidinho, você sabe, ele é assim meio cremoso mesmo, né? Vai ficar no ponto exato para poder você comer. Agora, se você quiser seguir aqui o protocolo da Lalita, né? Seguir aqui, tiver interesse em consagrar esse alimento para Deus, com todo amor, carinho, devoção e fé, que esse alimento pode ser oferecido a Deus e que Deus experimenta esse alimento, que esse alimento se potencializa depois dessa atitude, desse gesto, aí então esse alimento realmente vai ficar fora do comum, que é o que eu tenho procurado aqui falar com vocês e mostrar para vocês por que as delícias que Lalita prepara e as delícias que eu procuro incentivar vocês a prepararem são alimentos fora do comum. Concorda comigo? Muito obrigada pela sua atenção e Hare Krishna!